Episódio 17. A delícia de se tocar. Quando a mente permite, o corpo responde. Bem-vindos ao Nu Entre Amores, um espaço para despir a alma e deixar o corpo falar o que o coração ainda sussurra. Este é o quadro Néctar, onde o prazer encontra o sagrado, onde o corpo é tratado como templo e o toque é oração. Hoje te convido a um mergulho profundo, um daqueles em que a pele arrepia só de lembrar. Vamos falar sobre um dos maiores silêncios femininos, a masturbação. Mas antes de torcer o nariz ou sorrir de canto, te faço um convite diferente. E se tocar-se não fosse pecado, mas um ato de amor? Esse é o episódio A Delícia de se Tocar. Quando a mente permite, o corpo responde. Durante séculos, o prazer feminino foi apagado, escondido, censurado. Muitas mulheres aprenderam a sentir culpa antes mesmo de sentir desejo. Outras foram ensinadas que o prazer era um presente a ser dado, não algo que podia viver sozinha. Mas o corpo sabe. Ele guarda memória, pulsação, sabedoria. E quando a mente permite, o corpo responde, generoso, vivo, inteiro. A história de hoje é sobre Isabela, uma mulher que acreditava que se conhecia, até o dia em que, ao se tocar, percebeu que estava descobrindo algo muito maior que o próprio corpo. Ela estava descobrindo a si mesma. Isabela sempre foi curiosa. Desde menina, adorava sentir a água escorrendo pela pele, perceber o arrepio involuntário que subia pelas costas. Mas cada vez que o corpo respondia, vinha também uma voz, não de dentro, mas herdada. Isso é feio, se controla. Menina direita não faz isso. Essas frases se tornaram muralhas invisíveis. E assim, ela cresceu separada de si mesma, como se o corpo fosse território proibido. Anos depois, já adulta, casada, com uma vida aparentemente equilibrada, Isabela sentiu um vazio. As relações eram mornas, os orgasmos incertos. Ela fingia, às vezes, mais para convencer a própria cabeça de que estava tudo bem do que para agradar o outro. Um dia, depois de uma conversa com uma amiga sobre terapias corporais, ela decidiu se permitir algo novo. Uma sessão de massagem tântrica. Chegou nervosa, envergonhada, sem saber o que esperar. Mas o ambiente era calmo, acolhedor, perfumado, com óleos de jasmim. A terapeuta, uma mulher de voz suave, apenas disse: "Hoje você não precisa fazer nada, só sentir." Nos primeiros minutos, Isabela manteve o corpo rígido. Os pensamentos corriam como cavalos soltos. Será que isso é certo? E se alguém souber? Será que é errado sentir prazer assim? Mas conforme o toque se tornava mais lento, mais consciente, algo dentro dela começou a mudar. Ela chorou, não de vergonha, mas de alívio, como se o corpo estivesse finalmente sendo ouvido.
A terapeuta sussurrou. Você não precisa ter vergonha de existir. Essas palavras se espalharam dentro de Isabela como um perfume leve que se recusa a ir embora. Ela fechou os olhos e o toque, antes contido, começou a ganhar uma nova linguagem. A respiração se aprofundou. O corpo, antes tenso, se abriu, como se dissesse: enfim, me ouça. Cada movimento era um convite ao retorno, um deslizar lento de dedos que não buscavam prazer imediato, mas presença. O calor da pele que acordava aos poucos, a vibração quase imperceptível sob a superfície. Isabela sentiu o coração bater no ritmo da própria respiração. E pela primeira vez, o corpo não era um campo de batalha, mas um território de escuta. Naquela noite, quando chegou em casa, levou essas sensações consigo. Entrou no banho e deixou que a água morna escorresse devagar pelas costas. O vapor subia, envolvendo o corpo em uma névoa úmida e macia. Ela fechou os olhos, inspirou fundo e com as pontas dos dedos começou a explorar o contorno dos ombros, dos braços, como quem percorre uma paisagem esquecida. A pele reagia, arrepiando, respirando junto. Cada toque era uma pergunta. Você está aqui? Pode me sentir? Deslizou os dedos pelo pescoço, pelos seios, pela barriga. O toque não buscava prazer imediato, buscava escuta. Cada toque era uma palavra, cada arrepio uma resposta. O som da água, o perfume do sabonete, o som das gotas no azulejo, tudo se misturava. E quanto mais ela se rendia ao instante, mais o corpo parecia responder com gratidão. Isabela sentiu uma onda de calma e calor subindo. Um pulsar leve que se espalhava, sem urgência, sem destino. Não era sobre chegar, era sobre permanecer. Ela percebeu o coração bater junto da respiração. O corpo inteiro parecia acordar, vibrando em ondas sutis. O tempo parou. O prazer veio, sim, mas não como explosão. Veio como uma onda morna que lavava de dentro para fora. Um orgasmo silencioso, sem plateia, sem culpa, sem pressa. E foi ali, no meio do vapor, entre o som da água e o pulsar do próprio coração, que ela entendeu. Tocar-se é rezar com o corpo. Um rito silencioso de amor próprio. Não era sobre sexo, era sobre reencontro. Um retorno à casa que sempre esteve ali, dentro dela. O orgasmo feminino é múltiplo, assim como cada mulher. Algumas sentem ondas lentas e profundas, outras explosões rápidas e elétricas. Algumas não chegam lá de forma alguma, e está tudo bem, porque o orgasmo não é o fim, é o caminho. A masturbação feminina é uma forma de educação sexual íntima, de aprender onde o corpo responde, onde relaxa, onde pede mais. É também uma forma de cura, porque onde há prazer, a culpa não sobrevive. Não há um jeito certo de se tocar. Há o seu jeito. O toque que te faz respirar fundo, que te faz sorrir sem motivo, que te reconecta com o que é teu. Perguntas para refletirmos. Que histórias te contaram sobre o seu prazer e quais delas você ainda carrega?
Quando foi a última vez que você se tocou sem culpa, sem objetivo, apenas para sentir? Que parte do seu corpo você evita explorar? O que mudaria se você tratasse o seu toque como um ritual de amor próprio? Você consegue diferenciar prazer de obrigação, desejo de ansiedade, presença de pressa? Lembre-se, o prazer é uma linguagem e o seu corpo entende todas as palavras. No fim, Isabela descobriu que o verdadeiro orgasmo não é uma explosão, é um encontro. É quando o corpo e a mente finalmente falam a mesma língua. Que você também se permita essa delícia de se tocar com presença, com carinho, com respeito, sem culpa, sem medo, sem pressa. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe. Envie para alguém que precise ouvir sobre o poder de se reconectar com o próprio corpo. Siga o No Entre Amores nas plataformas e ative o sininho, porque os próximos episódios prometem abrir novas janelas dentro de você. E lembre-se, quando a mente permite, o corpo responde. E o prazer é, talvez, a oração mais sincera que o corpo sabe fazer.